Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que está nessa edição especial, sendo realizado aqui no município de Alegre, onde acontece o Inova Capixaba, um dos maiores fóruns de inovação e tecnologia voltado para o agronegócio. Aqui em nossos estúdios estamos recebendo hoje o secretário de Estado da Agricultura do Espírito Santo, o senhor Enio Bergoli, e o diretor do grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a vocês. Bom dia, é um prazer participar com vocês, né? Participar com o Elias, amigo de longa data, e falar um pouquinho sobre essa atividade que é a agricultura, agropecuária e seus negócios associados, que é determinante na formação de renda, de emprego e de dinamismo econômico, sobretudo nas cidades do interior capixaba. Que bom. Bom dia, Flávio. Bom dia, secretário. Uma alegria estar aqui ao seu lado para a gente falar um pouquinho desse trabalho. Eu já vou começar começando. Em 8 meses à frente da secretaria, 8 meses, é isso? 8 meses, desde 1º de janeiro, né? 9 meses. 9 meses. Setembro já acabou. 9 meses. Como estava a secretaria? Você entrou, esse desafio desses 9 meses, está além do que você estava imaginando? Como é que está esse trabalho durante esse período desses 9 meses? A agricultura sempre é muito desafiadora, né? Eu tive a oportunidade de ser secretário em outras ocasiões, né? Sou o secretário de Estado da Agricultura que mais tempo ficou no cargo, mesmo antes de assumir dessa vez, né? Eu assumi a Secretaria da Agricultura por um período curto, lá em 2007, em que acumulei a presidência do INCAPé e a Secretaria de Estado da Agricultura por 4 meses. Depois fui secretário de 2009 até 2014, né? Os dois últimos mandatos, os 2 últimos anos do segundo mandato do governador Paulo Artung e os 4 anos, né, do primeiro mandato do atual governador Renato Casagrande. E depois de 2014 eu fui para outras atividades. Enfim, então voltando para a agricultura, então, depois de 8 anos. E, obviamente, a gente sempre valorizou muito a questão do planejamento. Então, uma primeira tarefa que a gente procurou construir, né, dialogando, ouvindo o segmento, ouvindo os agricultores, as representações, foi revisitar o planejamento estratégico de longo prazo, que é um caso de sucesso aqui no Espírito Santo. O primeiro planejamento de longo prazo para o setor da agricultura foi realizado lá em 2003. Ainda naquela época, o secretário de Estado da Agricultura era o atual vice-governador do Estado, o Ricardo Ferraço, né? E de lá nós tivemos uma outra atualização em 2007 desse planejamento, depois 2015, e, portanto, já estávamos há 8 anos sem uma revisitação, sem uma remodelação, sem os ajustes necessários, né, que um planejamento requer, né? E esse último, 2015, foi muito bem elaborado, mas foi um documento que não foi muito socializado, ele não foi muito utilizado, né, pelos órgãos nem públicos e nem privados, né? Então, na verdade, nós finalizamos agora recentemente, depois de 43 oficinas realizadas no Estado, com os diversos segmentos da agricultura, né? As cadeias produtivas, obviamente, normais, como café, frutas, hortaliças, né? Leite, corte e tal, e também os temas transversais, como sustentabilidade, recursos hídricos, agricultura familiar. E obviamente, não paramos tudo para finalizar o planejamento. Vamos relançar o PDAG, que vai ser um marco, que é o nome desse planejamento de longo prazo, né, que é um marco, digamos assim, importante do governo do Estado, né, e que vai ser um marco orientador para as ações públicas e privadas, né? O PDAG ele não é público, é um programa de Estado. Então, quer dizer, um primeiro desafio ao longo desses meses foi construir uma base de rumo, porque a gente percebeu que havia essa necessidade, né? E a agricultura, o setor público da agricultura, quando não tem um planejamento muito forte, tende a ter uma valorização lá no setor público apenas das ações de infraestrutura rural. É importante registrar que a Secretaria de Estado da Agricultura tem basicamente 2 grandes frentes de trabalho. Uma é agropecuária, que é o normal, que é a essência, que é a vida da Secretaria de Estado da Agricultura, né? Estudar, fazer programas, né? Para o agro. E a outra é a infraestrutura. Normalmente, né?
quem valoriza mais a infraestrutura normalmente são os políticos. E, obviamente, tem uma relação óbvia isso, né? Os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, né? Porque é muito importante realmente, né? Estradas, pavimentação de estradas, barragens, né? Máquinas, equipamentos, mas não é só isso. O que gera emprego, renda, ocupa as pessoas são as atividades da agropecuária. Então, o primeiro grande desafio, sendo bastante objetivo na sua pergunta inicial, que eu achei extremamente relevante, foi esse: construir um planejamento e colocar o setor do agro numa mesma dimensão de importância com a infraestrutura rural dentro do seio da Secretaria de Estado da Agricultura. Ou seja, vamos valorizar, vamos continuar avançando na infraestrutura, mas vamos avançar mais para equilibrar o jogo entre agricultura e infraestrutura, valorizar um pouco mais nesse momento as ações da agricultura. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né, discutindo inovação no campo da agropecuária, nessa parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nesse contexto, secretário, de valorização, né, a gente sabe que hoje existe um formato de operação portuária e a agricultura está muito ligada à exportação, né? Como é que assim, a secretaria tem se comportado nesse sentido, né? O desafio ali para poder continuar mantendo o Espírito Santo um estado competitivo nesse quesito de exportação? Sim, nós temos assim uma atividade muito forte no Espírito Santo, né? Uma atividade agrícola muito forte, né? O Espírito Santo é muito pequeno, é um estado que tem mais ou menos uns 400 quilômetros de comprimento, digamos assim, de sul ao norte, e uns 100 e poucos quilômetros de largura. Então é uma pequena fita, né? Não era para o Espírito Santo ser, né, isso olhando sob a ótica agronômica, né, ser um grande exportador de produtos, mas somos. Ou seja, somos um pequeno estado, mas gigante na produção, né, para o mundo como um todo. São mais de 100 países, além dos estados nossos do Brasil, são mais de 100 países que recebem produtos capixabas, né? Essa pequena dimensão territorial, nessa pequena dimensão territorial, né, nós somos aqui o maior produtor e exportador de mamão do Brasil, né? 70% das exportações de gengibre do Brasil são do Espírito Santo. A mesma coisa para a pimenta do reino, né? Para a pimenta rosa isso chega a 90%. Né? Somos grandes exportadores também de cafés. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de cafés como um todo, mas o primeiro de Conilon, né? Este ano nós chegou o mês de exportar mais de 500 mil sacas no mês de Conilon, né? O Espírito Santo também está se consolidando como o maior polo de exportação de café solúvel, com empresas se instalando no norte, né? E a matéria-prima do solúvel é o café Conilon, que o Espírito Santo produz 2 a cada 3 sacas de café produzidas no Brasil, né? Também somos expoentes na produção e exportação de café arábica. Temos gargalos de logística? Sim, muitos, né? Ainda temos custos de logística que são altos perante, digamos, alguns outros países mais desenvolvidos no mercado internacional, mas estão se resolvendo. Por exemplo, né, já está em fase do meio para o fim a construção de um porto, né, lá em Aracruz, que vai facilitar um porto privado e muitas exportações capixabas. Recentemente, né, viabilizamos aí, né, o transporte aéreo de mercadorias e os embarques, né, de mamão já é uma realidade pelo aeroporto de Vitória, né? E também isso viabiliza também a exportação de pescado, né? O Espírito Santo também exporta pescado, exporta matéria-prima como carne de frango, carne bovina, enfim, né? Nós temos problemas, nós somos gigantes na produção e na exportação de diversas cadeias produtivas. Entendi. Só para situar o nosso internauta, nós estamos conversando com o secretário de Estado de Agricultura, senhor Enio Bergoli. Enio Bergoli, é isso aí. Acertei. E nós não fui eu que coloquei esse nome em mim, não, tá? Eu não tenho culpa. É meio complicado. Eu era pequenininho demais. Então ele é o secretário, né, o gestor dessa pasta tão importante para o Espírito Santo, não só para a capital, mas principalmente para o interior, onde acontece aí toda a produção agrícola, a maior parte, né, da produção agrícola e agropecuária aqui do estado. E nós estamos falando justamente sobre isso. Secretário, a gente sabe que hoje o campo ele tem recebido muitos investimentos voltados para a tecnologia, né? A gente vê hoje que o campo utiliza já de drones, né? Tem alguns sensores de monitoramento do clima. E aí eu quero entender, né? Saber do senhor, do ponto de vista
da gestão, da secretaria, quais são as políticas públicas, né, do Estado voltada para nesse sentido, tecnologia, agricultura? Sim, é importante também registrar que, independente da finalização do planejamento a longo prazo, só para você ter uma ideia, nós lançamos, né, o governador Renato Casagrande, sob a liderança dele, nós lançamos 2 grandes programas, né, para as 2 principais atividades da agropecuária do Estado. O Programa de Desenvolvimento da Cafeicultura Capixaba, né, e o Programa de Desenvolvimento, o da Cafeicultura em maio, e em agosto o da Pecuária de Leite, da cadeia do leite. E nesses 2 programas, né, um dos eixos, né, para um e para outro, né, mais estratégico é a questão de uma agricultura mais de precisão e com inovação, ou seja, além de sustentabilidade. No mundo como um todo, e nós tivemos a oportunidade, né, de há poucas semanas, né, visitarmos a Europa por questões relacionadas a café, quer dizer, o mundo todo hoje requer, né, obviamente, qualidade dos produtos, né, requer preço baixo, todo mundo quer adquirir com qualidade num custo menor, para ser competitivo. Nesse sentido, tem que ter a inovação, né? A ciência, a tecnologia aplicada com máquinas e equipamentos como um todo, porque há um conceito chamado inovabilidade. Isso está vindo para nós. Nós, capixabas, fomos, né, os primeiros no Brasil a adotar esse conceito nos 2 programas que lançamos, em ter uma frente forte, tanto na inovação, no conhecimento, que é ele que dá produtividade, dá qualidade da produção, é a ciência, a tecnologia, como evento, né, como esse de inovação, né, que precisa ser socializado, mas os consumidores, todas as pesquisas apontam isso, requerem mais do que, né, produtividade e qualidade da produção, requerem a sustentabilidade nos processos de produção. E essa agricultura com inovação, 4G, agora já tem alguns estudiosos que falam que nós já estamos entrando na 5G, além dessas máquinas e equipamentos como drones, né, softwares de toda forma, né, que otimizam equipamentos de irrigação mais contemporâneos, com doses homeopáticas de água, economizando, né, energia, água, que é um bem precioso. Todas essas técnicas mais avançadas que, com adesão pelos produtores, né, é o que vai garantir que nós, capixabas e brasileiros, continuemos a ofertar produtos e alimentos para o mundo, né? O Brasil é pequeno para o Brasil e o Espírito Santo é pequeno também, né, para a força do agro que a gente tem. Então, nós precisamos sempre trabalhar, sim, com muita tecnologia, nós capixabas, né, para mandar para o Brasil e para o mundo, e o Brasil como um todo também para mandar para o mundo como um todo. O Brasil é temido no mundo não pelo seu potencial bélico, não pelas suas forças armadas, né? Esses jipe velho, essas baionetas não metem medo em ninguém. Sempre falo isso. O que o mundo teme é a força, é a pujança, é a competência, é o uso da ciência e tecnologia aplicada na prática pelos produtores que nos dão competitividade para ofertar alimentos para o mundo como um todo e o Brasil ser o grande player do mundo na oferta de alimentos para vários e vários continentes. Entendi. Nesse quesito ainda, né, tecnologia, a gente pode puxar um gancho aí para falar um pouco a respeito da biotecnologia, né? A gente sabe que assim o Espírito Santo ele ainda enfrenta alguns desafios no que diz respeito à pecuária, né? O melhoramento genético. Existe alguma política nesse sentido também? Ou não há? Os desafios, né, são para todas as áreas, né? Sim. A cafeicultura, que é uma atividade muito consolidada no Espírito Santo, nós estamos identificando novas pragas agora, né? Existe agora uma nova praga que está metendo medo na gente, que é o cancro dos ramos, né? Que nós, lá pela Secretaria da Agricultura, estamos voltando a colocar editais de pesquisa, unindo em CAPé, UFES, IFES, né? Institutos para pesquisar, por exemplo, né, essa nova praga que está acontecendo. Então a gente não para com isso. A cafeicultura sempre muitos desafios, né? Conforme falei, o mundo quer sustentabilidade. Ainda não chegou a todos os cafeicultores, né, a informação de que houve uma legislação aprovada no Parlamento Europeu no dia 19 de abril desse ano, em que a partir de 1º de janeiro de 2025 só entra café na Europa, na União Europeia, se a gente comprovar que aquele café não seja produzido
produzido oriundo de áreas desmatadas. Por isso que nós fomos, né, eu e o subsecretário Michel Tesch, representar o Brasil nessas negociações bilaterais para que a gente consiga, né, criar plataformas para comprovação que o nosso café não vem de áreas desmatadas. Então, desafios tem o tempo todo. A pecuária de leite. Esse é um desafio hercúleo, né? Lembrando lá dos 12 desafios de Hércules na mitologia grega. É hercúleo. Eu brinco que eu tenho uma cara de ponto esquerdo ofensivo, mas não cozinho na primeira fervura. No ano que vem eu faço 40 anos como formado em engenheiro agrônomo, né? Estou há 37 anos e meio, né, na gestão pública, em órgão público. Sou engenheiro agrônomo de carreira do Incapé, já presidi o Incapé por muitos anos, né? Estou na condição de secretário da Agricultura e eu posso afirmar de carreira como profissional. É um desafio muito grande, né, a pecuária de leite. Por quê? Porque o mundo, né, especialmente os países mais desenvolvidos, já enfrentaram o que nós estamos enfrentando aqui. Ou seja, né, se você pega os principais países, né, produtores de leite do mundo, nos últimos 30 anos caiu pela metade o número de produtos. Aqui está reduzindo muito. Se a gente pegar o censo do Espírito Santo, né, os últimos 30 anos, nós tínhamos lá 20 e tantos mil produtores de leite. Depois, se pegar nos últimos 10, 12, 15 anos, a gente tinha 18, 20 mil produtores. No último censo, que foi feito em 2017, o poder público atrasa as coisas, diferente do nosso anuário do agronegócio realizado, né, pelo grupo, que a gente faz no ano e libera no mesmo ano. O censo foram nas propriedades em 2017 e o governo só publicou em 2019. A publicação em 2019 com dados de 2017, né, nós tínhamos lá 17 mil propriedades leiteiras. Eu afirmo que hoje nós temos menos de 14 mil. E, infelizmente, nós vamos trabalhar num horizonte talvez com 8, 10 mil propriedades daqui a alguns anos, né? Por que isso? É uma tendência, né, de saída para outras atividades, isso é um ponto, né? E o ótimo econômico para a pecuária de leite só ocorre com a utilização do conhecimento, da tecnologia e inovação. Nós temos uma produtividade muito baixa na pecuária leiteira. Com isso, o nosso custo de produção é alto por unidade de leite produzido. Ou seja, os nossos concorrentes principais do mundo, né, do Mercosul, Argentina, Uruguai, Austrália, Nova Zelândia, eles têm um custo de produção mais baixo que o nosso. Olha que coisa, olha que paradoxo. Nós temos, né, um preço que para o mundo paga aos produtores é bom, mas que para os nossos produtores é aquém do nosso custo de produção. E aí o mundo coloca leite aqui dentro. E a importação de leite, que era até o ano passado, um ano retrasado, né, algo tipo 3% do nosso consumo, já está em 2 dígitos. Já está em 10%, 12%. Então, isso impacta mais ainda essa crise. Como é que nós vamos sobreviver com isso? Bom, nós já lançamos aqui no Espírito Santo, em agosto, conforme falei, um programa de socialização do conhecimento para a pecuária leiteira. Estamos treinando, já começamos desde agosto 13 grandes dias de campus regional, né, regionais, esses dias de campo, difundindo tecnologia, né? Estamos neste momento, ontem, né, dia 5 e hoje, dia 6 de setembro, sediando aqui, né, de forma simultânea, o Congresso Brasileiro de Pecuária Bovina e Capixaba de Pecuária Bovina, né? Participei desse evento. Aqui, o dia de hoje, né, aqui em Alegre, né, na Inovação Capixaba, né, é o agro e, em especial, no dia 5, que foi café, e hoje a pecuária de leite. Nós estamos fazendo um mutirão. Governo do Estado, né, as suas estruturas públicas, como o INCASEAG, Secretaria da Agricultura, Ciência e Tecnologia, INCAPER, IDAF, mas também o setor privado, como a Federação dos Trabalhadores, Federação Patronal da Agricultura, né, o Senar, o Sebrae, as cooperativas de leite como um todo, os laticínios não cooperativos. Lançamos esse programa no sentido de socializar conhecimento e segurar um pouco, né, essa marcha, infelizmente, negativa de evasão de produtores de leite. Vou te dar um dado importante. Eu fui secretário da outra vez até 2014. Em 2014, nós produzimos aqui no Espírito Santo, né, na média, no ano 2014, 1.368.000 litros de leite por dia. Passados 8 anos, nós estamos produzindo um pouco mais de 900.000 litros por dia. Então, assim, são quase 500.000 litros a menos, sendo que a gente tinha que estar produzindo a mais, porque
que mais bocas surgiram. Nós temos uma capacidade instalada de laticínios, com serviço de inspeção no Espírito Santo, para recepcionar 1.925.000 litros de leite por dia. Desses 900 mil que estão produzindo, chega a 700, 800 mil litros só nos laticínios. Ou seja, os laticínios trabalham, né, com menos da metade da sua capacidade. É ruim? É ruim. Por outro lado, né, é a visão do pessimista e do otimista. Eu sou otimista. Isso é uma oportunidade. Outros estados, sobretudo estados do Nordeste do Brasil, querem ter essa capacidade de processamento que nós temos para fomentar a produção. Nós já temos instalado. Então, por isso que eu falo com os amigos, com os parceiros que gostam da pecuária, não, o desafio é hercúleo, mas nós temos oportunidades também. Né? Então, é um arranjo que realmente vai ensejar muito esforço, muita dedicação do setor público, das instituições privadas e, sobretudo, dos pecuaristas de leite. Sem uso de conhecimento, infelizmente, nós vamos estar fora do mercado. Ok. Olhando para o cenário nacional, eu estive visitando o Uruguai, que é um estado do tamanho do Espírito Santo, muito parecido. Bem pequenininho. Bem pequenininho, que exporta para 188 países. Nós estamos aqui com 100 países na nossa exportação do Espírito Santo. Mas olhando fala mais de 100, né? Às vezes chega a 130. Mas olha bem a visão. Lá, a política da agricultura, ela é uma política de Estado, ela não é uma política de governo. Então, você como um gestor de um Estado, pujante, um Estado, como você fala, gigante, você olhando para o cenário nacional, você não acha que está na hora do país tomar um rumo de ter uma política de governo, de uma política de Estado, em vez de política de governo na agricultura? Sim, eu acho assim. A gente sempre tem uma expectativa. Infelizmente, quer dizer, não é infelizmente, tem que ser assim, né? Mas assim, os estados formam suas políticas, né? Eu falei para vocês agora. Nós aqui no Espírito Santo lançamos 2 programas que não são públicos. Já lançamos esse ano. O desenvolvimento da cafeicultura e da pecuária, envolvendo todo o setor privado, né? Com carteira de projetos, com recursos públicos e privados, estamos tocando esses projetos. Eu, assim, aí vou falar pela minha experiência de tantas vezes, né, de já ter sido representante do Espírito Santo no Conselho Deliberativo da Política do Café, de ter participado, ser diretor já da Asbraer, que reúne todas as empresas de assistência técnica e extensão rural do Brasil, de já ter sido diretor do CONCEPA, que é o órgão que reúne todas as organizações de pesquisa agropecuária do Brasil, né, de já ter sido conselheiro do CONDRAF, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento para a Agricultura Familiar, enfim, né? Então, assim, a gente já tem uma certa estrada como um todo. Eu acho o Brasil, às vezes, tímido demais, né, com a potência que tem, não sabe o que é. Não é? Nós ainda somos frágeis nas negociações bilaterais. Não é? Ou seja, nós precisamos fazer o que os outros países fazem com um pouco mais de competência. Nós precisamos proteger um pouco mais, né, arranjos que estão frágeis. Por exemplo, né, eu vou chegar lá onde você fala com política de Estado, mas primeiro eu quero falar um pouco mais de proteção. Todos se protegem. Nós estamos vencendo os problemas da pecuária. Não é? Vamos ver o que está acontecendo em quem está botando leite aqui para dentro. Vamos ver se não tem triangulação. Vamos ver se aquele país que está exportando tanto assim, vamos ver se não está vindo de um outro país, ele só, né, bota dentro de uma embalagem e manda para cá. Vamos ver como é que está a questão da qualidade do que estão mandando para o Brasil. Isso é forma de proteger. Né? Porque nós, como vamos para fora, exigem todos os tipos de barreiras, né? A gente tem que enfrentar lá, por exemplo, barreiras tarifárias, alfandegárias, sanitárias, né? Ora, e de fora. Então, assim, obviamente, pela pujança que tem o nosso agro, nós precisamos, de um lado, ter uma política externa de relações bilaterais com os outros países, em que os outros países reconheçam a grandeza do país, né, para resolver problemas de falta de alimentos dele que nós estamos colocando lá. E, por outro lado, também, em momentos de crise, a gente proteger um pouco mais algum tipo de arranjo que a gente tem dificuldade, como, por exemplo, a pecuária leiteira. E, obviamente, né, as políticas nacionais cada vez mais têm que ser mais de Estado e não pública. Já foi isso. Eu, quando comecei a trabalhar
né, como agrônomo em 1985, naquela época as pessoas pensavam muito, né? Olha, o governo tem que fazer isso, o governo tem que manter estoque, aquisições pelo governo. Não, o governo tem que ser um regulador e cada vez mais o Estado, né? Trabalhar nesse sentido. O crédito sempre era ofertado, dependia muito do governo. Hoje, se a gente pegar as operações de barter, relações de troca, de equivalência a produto, de cooperativas, de setores privados não cooperativos com produtores, isso já está tomando uma dimensão muito maior do que o próprio crédito subsidiado do governo. Então, assim, são ferramentas que estão no privado que precisam ser consideradas. Só que pelo delineamento legal, né, de uma federação em que nós somos subordinados à União, às vezes a gente fica um pouco sem forças, né, para liderar um processo desse país, porque é função, sim, do governo. Mas, assim, nós, secretários de Estado da Agricultura, temos um conselho, né, em nível nacional, estamos discutindo isso e estamos fazendo proposições ao Ministério, né, tanto da Agricultura como do Ministério do Desenvolvimento e ao governo central do Brasil, ao presidente, né, para que cada vez mais, né, o governo, né, faça a política de defesa do nosso agro em função de tudo que nós representamos para o mundo, né, que proteja as cadeias produtivas que eventualmente têm algum tipo de problema e que cada vez mais as políticas que sejam lideradas ou compartilhadas do governo, sejam cada vez mais políticas de Estado e não somente de governo. Entendi. Nós estamos conversando com o secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo, o senhor Enio Bergoli, e com o diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho. E assim, Elias, essa próxima pergunta aqui eu vou passar para o senhor, mas também eu quero ouvir um posicionamento do Elias, uma vez que ele também é uma das pessoas, né, um dos líderes que tem encabeçado essa luta aí a respeito do clima e sustentabilidade, não só no estado do Espírito Santo, né? Inclusive o ano que vem vai estar aí acontecendo sustentabilidade capixaba, né? E aí eu quero ouvir do senhor, porque o meio ambiente e a agricultura caminham ali lado a lado, né? E assim, nesse sentido, já há alguma preocupação da secretaria, né, para que a gente possa, no caso, lidar com essas situações, com as condições climáticas, né, que tem sido um tema global, né? O Brasil está encabeçando essa luta, o Brasil está levando esse tema para o exterior, né? Como é que a secretaria tem visto isso, no caso? Falo eu primeiro? Pode falar o seu primeiro. Depois... Eu vou ficar mais uma meia hora conversando aqui, né? Vamos o lá. assunto é muito interessante. Uhum. Obviamente, né, quando se você pegar, anteontem, eu fiz uma aula inaugural para um curso de formação cooperativista para cooperados da Coabriel, para um grupo, né? E estava falando um pouco do arranjo do café, peguei as pesquisas de mudança de hábitos de consumo no mundo como um todo. Pesquisas realizadas simultaneamente, uma em 19 países, outra em 28 países, pesquisas com 18, 14 mil pessoas envolvidas, pesquisas sérias de IBM, né? Enfim. E assim, está muito claro que, colocando essa versão da sua pergunta para o agro como um todo, já está muito claro para o mundo e para os brasileiros também, né? Sob uma ótica de pessoas, de consumidores, sobre o que está acontecendo, né, em que as pessoas não querem simplesmente matar a fome ou a sede através dos sucos e outros produtos, né, com produtos da agricultura somente pela qualidade. Não. Né? As pessoas querem muito mais do que isso, querem matar a fome, né, saciar a fome ou a sede, né, com produtos sim que tenham qualidade, mas as pessoas cada vez mais se preocupam com os processos de produção, seja lá, né, na base de produção, que nas propriedades rurais, seja no processamento industrial, quando os produtos são processados, né, que haja uma sustentabilidade. Então, isso é uma questão planetária e agora não é de grupo, não é ideológica, digamos assim, não é partidária, é uma questão, é uma nova ordem mundial. Ou seja, a sustentabilidade, né? A questão ambiental, ela tem que estar posta. Tanto é que nós, todos os nossos, né, programas agora, nós já estamos colocando as práticas de ESG, né,
nos programas como um todo. O governo do estado, inclusive, né, tem o seu planejamento estratégico e está lá, né, coordenado, obviamente, pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo secretário Felipe Rigoni, mas nós temos lá o programa, né, com relação às adversidades climáticas, né, um programa direcionado para isso. No campo da agricultura, nós temos vários projetos, né, a agricultura de baixo carbono é muito bem estruturado, né, estamos agora em parceria, só para dar alguns exemplos de projetos, né, com o Secafé, né, e devemos agora divulgar o resultado, agora, né, possivelmente no mês de novembro ou até o final de outubro, né, estamos fazendo o balanço de carbono na cafeicultura do Espírito Santo, né? É um negócio bem bacana para a gente comprovar um monte de coisas que se falam por aí que não tem nada a ver. Em vários sistemas de produção estão fazendo para Conilon, né? Primeiro, a Arábica Minas já fez. Então, assim, é uma preocupação, sim. E mais do que uma preocupação, hoje nós já montamos, né, projetos e ações no seio público para trabalhar dentro desse campo da sustentabilidade. Bom, nesse ano nós fizemos o Sustentabilidade Capixaba, levamos mais de 17 mil pessoas num evento que o secretário Enio teve com a gente lá, e nós recebemos um desafio, o secretário ainda maior do governador, que é fazer o Sustentabilidade Brasil, de 17 a 22 de junho. O que o governador quer? Ele quer trazer o Brasil inteiro para o Espírito Santo, como um dos eventos preparatórios para a COP no Pará, COP 25, COP 30 e 28. Isso, COP 28 é tanto o número que você... Muita 2025. Enfim, então, e assim, o que a gente pretende? A gente fez esse grande encontro, nós chamamos de um grande encontro, porque nós reunimos realmente todas as bases do meio ambiente. Nós trouxemos a agricultura, nós trouxemos a área de todas as áreas da área ambiental para discutir, né? Fizemos um debate e agora recebemos o documento final, que é o Pacto pela Sustentabilidade. A UFES e a FUCAP nos entregaram agora na semana passada. Nós estamos preparando esse documento, diagramando para entregar ao governador, fazer uma entrega formal e já lançar esse evento para o ano que vem. Vai ser lá em Carapina, num grande evento. Então, assim, é um evento que a gente já comunica e já pede, assim, não tem como acontecer esse evento sem a Secretaria de Agricultura estar com a gente a nível nacional, trazendo o debate nacional para o Espírito Santo, já que você, secretário, já se mostra e já é um líder nacional dentro da questão da agricultura, pelo exemplo que o Espírito Santo dá para o Brasil. E você falou tudo, nós não temos como vender agora só pela qualidade, nós vamos ter que comprovar que nós estamos a política de meio ambiente correta na lavoura, na produção agrícola, no leite, enfim. Legislação, né, legislação aprovada na Europeia, então, pela União Europeia. Então, o desafio é muito grande, mas a gente tem um governador antenado, um governador que lidera essa pauta, um secretário antenado. Eu acho que, eu estava falando ontem, secretário, ontem teve um debate muito interessante aqui no final, com dois professores do IFES, da UFES, dois professores, e o secretário, e o subsecretário Michel e o secretário Bruno. E eu falei, aí está o Espírito Santo, porque é a academia junto com o governo, andando de mãos dadas ali, ó. E aí não tem erro, porque são secretários bons, competentes, com vontade, com determinação, junto com a academia. Verdade. E a gente projeta realmente com muito otimismo esse Estado nos próximos 20, 25 anos. Assim, só complementando, né? O conhecimento, a inovação, que não é socializado, que não chega efetivamente na prática, no caso do agro, junto aos agricultores, não serve para nada, a não ser para a vaidade de quem criou aquela inovação ou aquele conhecimento, né? Ficar na cabeça de cientistas, né, pesquisadores, institutos de pesquisa, o conhecimento, isso vai servir para alguma progressão salarial do professor, do pesquisador. Então, conhecimento que vale, inovação que vale na prática e cumpre um papel ético é aquela que chega efetivamente, né, ao público, no nosso caso, aos produtores rurais. Daí a importância, a relevância, né, de nós termos a academia, governo, setor privado, né, fazendo evento, criando fórum, mecanismo. E aí eu quero valorizar o grupo Aqui Notícias, né, que tem, né, na sua essência, né, a divulgação de dados e informações do agro como um todo, que
adquiriu credibilidade, isso favorece e é um dos grandes instrumentos para que o conhecimento chegue efetivamente aos agricultores. Obviamente, né, as redes de assistência técnica do INCAPé, das cooperativas, das secretarias municipais de agricultura, do Senar, a gente precisa fazer esse conhecimento, sair do INCAPé, sair do IFES, sair da UF, sair da Embrapa, né, e chegar efetivamente lá para os agricultores. Porque mais do que vaidade, nós queremos conhecimento aplicado e competitividade, sobretudo para aqueles agricultores que mais precisam e não conseguem chegar na fonte de conhecimento. Depende, né, de instrumentos de comunicação como esse e de redes, né, de profissionais dando assistência técnica. Por isso que eu fico feliz, né, de estar aqui com esse grupo importante do sul do estado de comunicação, né, e isso não é retorno de estudo, eu nunca fui político, nunca vou ser, né, e falo isso de coração. Quero parabenizar você, Elias, né, por liderar uma comunicação de qualidade, e hoje não só para o sul do Espírito Santo, mas para o estado como um todo. Parabéns. Temos que também falar da grande mãe da Conexão Safra, né, da idealista, que é a Kátia Quedevez. Queridona. Ela, na verdade, é a grande líder desse projeto do agro, a empresa Contexto é dela. Eu acho que ela está aí trabalhando. Mas é o grupo. Ela está trabalhando. Não é o grupo. Eu digo, ali não é o grupo. Assim, a gente se ajuda, a gente se apoia, porque assim, ela faz tão bem esse trabalho. Ela tem tanto amor, ela está trabalhando, ela não está aqui hoje, porque ela está visitando os municípios, comercializando. Ela não para nunca, né? Fomentando o agro então ela falou, rola a bola para você fica aí, depois você passa informações que eu publico aqui, que eu preciso fazer o anuário, publicar um anuário, que não é um desafio, é fácil, é bastante desafiador, né? Então, assim, ela está cuidando disso aí, mas não tenha dúvida, secretário, que a gente não faz mais do que a nossa obrigação levar as informações boas, a comunicação boa, das boas políticas de Estado que a gente vem dentro desse governo, que, aliás, é um governo que dá exemplo para o Brasil. O governo do Espírito Santo hoje dá exemplo para o Brasil em várias áreas e também, quanto mais na agricultura. Obrigado. Infelizmente, nós precisamos encerrar esse bate-papo, mas assim, conversamos aqui com o secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo, o senhor Enio Bergoli, com o diretor do grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, um bate-papo muito interessante. Infelizmente estamos chegando ao fim, mas a qualquer momento nós estaremos de volta, diretamente daqui de Alegre, na edição especial do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que está aqui no Inova Capixaba, que é um dos maiores fóruns de tecnologia e inovação voltado para o agronegócio. Um abraço e até a próxima.